todos! Está começando o projeto A Casa é Sua, Fazeres e Territórios, Produção, Cidadania e Direito. Uma programação de podcast que se inicia com 4 episódios, organizado e produzido pela Casa é Sua, Casa Produção. Fundada em 2019, bem no começo do ano, com a intenção de ser um espaço destinado à produção cultural, reuniu 3 produtoras de pequeno porte, Ideais Produções, Espaço Combogó e Isabelin Criativa, trazendo também outros colaboradores, parceiros e simpatizantes da proposta. A Casa é Sua realizou encontros com diversos segmentos culturais, promoveu cursos e formações, mesmo em seu curto período de tempo presencial. No início da pandemia, em março de 2020, paralisou suas atividades e migrou para as redes sociais. Realizou assim, pelo Instagram e YouTube, diversas ações, entre lives e bate-papos. Conversou com gente de circo, falou sobre negócios sustentáveis, fez papo de 4, dialogou com mulheres que pensam fora da caixa e realizou, de forma colaborativa, o primeiro encontro de produtores culturais do Ceará. Dentro desta perspectiva de continuar sua missão de gerar conteúdos, fomentar debates propositivos e reunir pessoas, nasceu o projeto A Casa é Sua, Fazeres e Territórios, Produção, Cidadania e Direito. Uma programação composta por 4 episódios, onde contamos com convidados especiais para falar sobre populações itinerantes e tradicionais, gênero e identidade, cidadania cultural e processos de formação para as artes. Esta programação pretende continuar juntando gente e pensamentos e fazeres culturais que transformem positivamente nossa sociedade e os diversos territórios que atravessamos. Estes episódios vão estar à disposição no YouTube, A Casa é Sua, para ouvir e compartilhar. O nosso canal também confere a live de lançamento deste projeto. Este projeto só foi possível porque recebeu apoio da Secretaria Estadual da Cultura, através do Fundo Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020. No nosso caso, através do edital Territórios Culturais e Tradicionais, Lei Aldir Blanc, Ceará. Na equipe estão mediação, Paulo Maranhão, coordenação de produção, André Vasconcelos, coordenação técnica e transmissão para o YouTube, Aires, revisão de conteúdo, Julião Smith, convidados e convidadas, Ethel de Paula, Gil Gilfone, Alfredo Manevi, Louise Anne de Santana, Michele Meira, Ana Vieira, André Vasconcelos e Juliana Smith. Chegamos ao 3º episódio do podcast da Casa é Sua e vamos falar de cidadania cultural. Partimos da ideia de que cultura está presente em todos os aspectos da vida e sociedade. Então, como se deu a construção histórica do conceito de cidadania? E como compreender o significado do que é ser cidadão na sociedade contemporânea? O que sabemos é que este conceito foi modificando e acompanhando a mutabilidade das experiências humanas. Fato de que suscita aproximações, lutas e negociações cotidianas. O termo cidadania origina-se do latim civitas. Enquanto o conceito advém da antiguidade, aproximando-se nas civilizações gregas das noções de liberdade, igualdade e das virtudes tipicamente republicanas. Portanto, a cidadania cultural diz respeito ao pleno exercício dos direitos culturais, que se advém em um rol exemplificativo contido no artigo 215 da Constituição Federal, em direito às manifestações e bens culturais em suas múltiplas dimensões, acesso às fontes da cultura nacional e ao patrimônio civilizatório nacional. E para falar sobre o tema, teremos conosco Juliana Smith e Alfredo Manevi. Juliana Smith é CEO da empresa Espaço Combogó, formado em Ciências Sociais pela PUC, São Paulo, trabalha com consultoria, gestão e produção cultural. Trabalhou no Ministério da Cultura entre 2010 e 2014, onde exerceu diversos cargos na Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, CIEC.
como coordenador do PRONAC, chefe de gabinete substituto, coordenador de admissibilidade de propostas, entre outros. Coordenou a implementação do projeto Cuca da Prefeitura de Fortaleza 2006 a 2010 e é gestor da Casa Sua. Alfredo Manevi é gestor, pesquisador e professor, com doutorado em audiovisual pela USP. Foi presidente da ESPCine nos anos de 2014 a 2016, secretário executivo e secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, MINC, entre os anos de 2008 e 2010. Além de secretário adjunto da Cultura do município de São Paulo e professor associado da UFSC, com pesquisa em políticas culturais. Olá, Juliano. Olá, Manevi. Vou começar hoje com Juliano. Queria saber sobre a cidadania cultural. Por que é importante fazer essa discussão para o nosso setor? Obrigado, Paulo. Primeiramente, quero dizer aqui que é um prazer imenso fazer parte desse coletivo que a casa é sua e que me sinto muito honrado em fazer parte desse podcast ao lado de pessoas tão incríveis, como, por exemplo, meu amigo Alfredo Manevi, meu ex-colega de Ministério da Cultura também, com quem tenho o prazer de dividir esse episódio 3, sobre cidadania cultural. Vamos lá. Eu gostaria de fazer só um adendo, que eu tinha um professor de filosofia na universidade que costumava dizer que para temas muito abrangentes era como discutir Deus e sua época, ou seja, tudo, né? Vai-se embora. Na introdução ao tema, Paulo, você já acabou dando um pequeno spoiler, porque para responder essa pergunta é importante a gente voltar um pouco à origem e significado da palavra cidadania. Eu peguei no dicionário Oxford, aqui pelo Google, que tem 2 pontos. Ponto 1, qualidade ou condição de cidadão. Ponto 2, termo jurídico, condição de pessoa que, como membro de um Estado, se acha no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política. A premissa da cidadania é: o indivíduo e a sociedade se constituem e se inserem em um complexo de direitos e deveres. Mas para além dessas definições, tem um ponto que eu acho muito importante, crucial, que é a dimensão cidadã, apontada nas gestões do Ministério da Cultura pelos então ministros Gilberto Gil e posteriormente Juca Ferreira, como uma das 3 dimensões da cultura. Eles diziam que tinha a dimensão além da cidadã, tinha a dimensão simbólica e a dimensão econômica. E aí podemos fazer um paralelo sobre a importância da cidadania para o nosso setor, porque nessa dimensão vemos o acesso à cultura para além de um direito, mas uma necessidade humana, uma identidade, um pertencimento a um grupo. É importante a gente desconstruir a visão da cultura como mera mercadoria, até porque com isso ela vem sendo tratada, via de regra, como suplementar no conjunto das políticas públicas, reduzida quase sempre à noção de lazer, diversão e supérfluo. Vale ressaltar que a cultura está presente em todos os aspectos da vida da sociedade e devemos entender o exercício da cidadania a partir da manifestação cultural e a cultura não como isolada do todo social, mas como um direito de todos os cidadãos. Por isso, no Fórum de Produtores Culturais do Ceará, do qual faço parte, temos sempre discutido a importância de participarmos da aplicabilidade das políticas públicas culturais na cidade, de termos um protagonismo através dos conselhos e dos fóruns municipais e estaduais, buscando um fortalecimento da classe artística. E aqui eu falo de maneira genérica, englobando inclusive nós produtores culturais. Como trabalhadoras e trabalhadores da cultura, cidadãs e cidadãos que pesquisam, que ensaiam, que trabalham de forma puxada, muitas vezes até de madrugada, que têm contas a pagar e que contribuem muito com a economia da cultura. Na dimensão econômica que citei anteriormente, a cultura é descrita como um potencial vetor de desenvolvimento, geradora de trabalho e renda, contribuindo muito para a economia do país. Nesse sentido, vale esclarecer que a Lei Rouanet, com todas as suas falhas, é a renúncia fiscal de menor valor, ou a segunda de menor valor, porém é a mais transparente de todas. Na verdade, acho que é a única transparente, num sentido em que não fazemos ideia para onde vai a renúncia fiscal aplicada nas montadoras de veículos ou ainda na chamada linha branca dos eletrodomésticos. Já todo o dinheiro investido na Lei Rouanet fica disponível para toda a população no portal do Salic, como informação de quais empresas patrocinaram
o valor que cada uma delas patrocinou, quais foram os projetos patrocinados. Isso sem falar que a cada R$ 1 investido volta no mínimo o dobro aos cofres públicos, uma vez que todos os pagamentos são feitos através de notas fiscais, são alimentação, hospedagem, passagem, tudo isso volta aos cofres. Portanto, essa é uma discussão muito importante dentro do nosso setor, para que ela seja tratada de forma mais respeitada e para que num futuro próximo nós possamos ter nossos ofícios, nossas profissões regularizadas, o que em pleno 2021 não acontece. Atualmente, o governo tem claramente travado as políticas culturais, pelo menos as que sobraram, que no caso limita-se quase exclusivamente à lei de incentivo à cultura, Rouanet. Bolsonaro tem colocado militares despreparados em áreas técnico-estratégicas da Secretaria Especial da Cultura, que é o que ele transformou o Ministério da Cultura, e com isso a cidadania cultural perdeu espaço. Até a mudança no comando do país, ela deve permanecer assim, em modo de espera. Então, Manevi, queria saber de você como poderíamos fazer um panorama sobre as políticas culturais brasileiras, observando a partir do recorte da cidadania cultural. Quais avanços e retrocessos sociais? Em relação à cidadania cultural, a gente pode constatar uma série de avanços, especialmente nos anos 2000, 2010, com a eleição do presidente Lula e o período de fortalecimento do Ministério da Cultura desde 2003. A gente teve uma mudança grande no Ministério, nas políticas culturais, quando o Gil era ministro, no sentido de ir muito além da gestão da Lei Rouanet. A Lei Rouanet foi caracterizada como o principal mecanismo e política cultural do período Fernando Henrique Cardoso. Todo o Ministério girava em torno de promover a lei e os mecanismos de incentivo fiscal com o lema "Cultura é um bom negócio". Esse era o grande lema do Ministério, e a grande ação era tentar atrair o setor privado para fazer o mecenato. A questão é que o mecenato demonstrava atingir certos tipos de projeto com visibilidade, mais concentrados em Rio e São Paulo, com pouco alcance, né, de cidadania. Então, uma gama muito pequena da cultura brasileira era contemplada pela Lei Rouanet. Só projetos muito grandes e com um reconhecimento, com uma visibilidade, né? Então, a cidadania cultural, ela entra com muita força na pauta do Ministério a partir dessa mudança. A gente pode falar do programa Pontos de Cultura, que é o reconhecimento das iniciativas culturais da sociedade civil que trabalham com cultura nas comunidades, nos territórios por todo o Brasil. E são projetos que se desenvolveram ao longo de 30, 40 anos na ausência do Estado brasileiro nessas áreas metropolitanas, áreas rurais, e são milhares de grupos no Brasil. O Ministério começou a apoiar esses grupos com apoio financeiro e também técnico. E também podemos falar da incorporação dos povos indígenas como parte da agenda do Ministério. É incrível dizer isso, mas até 2003 os povos indígenas eram só atendidos pela FUNAI. Não eram vistos como parte da diversidade cultural brasileira. E o Ministério passou a dedicar editais e linhas de ação específicas para reconhecer, fortalecer as iniciativas dos povos indígenas e apoiar os seus projetos. Muita coisa boa saiu dessas ações. Então, o direito de cidadania, né, passou a ser uma dimensão do Ministério da Cultura, ao lado da economia, ao lado da dimensão simbólica, ganhando grande importância. Infelizmente, a gente vem vendo um retrocesso desde do governo Michel Temer. O Ministério quase foi extinto, depois foi extinto no governo Bolsonaro. Esses programas foram sendo sucateados ou reduzidos a pó,
né? O Ministério praticamente acabou com os programas, acabou com a agenda de cidadania. Para os povos indígenas, então, nem se fala. O governo Bolsonaro transformou os povos indígenas em inimigos e está tentando promover garimpo nas terras indígenas. Então, nós temos realmente um retrocesso muito grande. Como uma boa notícia, a gente pode falar da Lei Aldir Blanc, que foi aprovada apesar do governo, né, no Congresso, com uma mobilização da sociedade civil incrível e com apoio da Frente Parlamentar de Cultura, e foi capaz de dar um alívio pequeno para o setor num ano de pandemia. Então, a cidadania cultural ela é um tema decisivo, fundamental de qualquer política cultural. Quando o Brasil voltar a ter uma democracia plena e acabar esse ciclo de destruição do Estado brasileiro e de um projeto que permanentemente busca destruir aquilo que é inerente à cultura e à produção cultural brasileira, que é o projeto do governo Bolsonaro, esse tema vai voltar com certeza à tona e com certeza ele voltará a ser uma agenda prioritária para o Brasil. Voltando para o Juliano, queria saber qual a relação entre a cidadania cultural e a elaboração de políticas públicas. Eu acho que não dá para começar a resposta dessa pergunta sem citar o artigo 215 da Constituição Federal, que diz: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Vale lembrar um fato interessante, que como ela foi escrita durante o processo de redemocratização do Brasil, após o fim da ditadura militar, ficou conhecido como Constituição Cidadã. O Estado deve ser um estimulador, garantidor e regulador dessa participação. Não basta ter direito à informação e à arte. É preciso garantir uma cidadania plena, com enfoque na cidadania cultural, com as devidas políticas públicas culturais. Parafraseando os Titãs, você tem fome do quê? Você tem sede do quê? Bom, mas para falar dessa relação entre a cidadania cultural e a elaboração de políticas públicas, no meu entender, o maior divisor de águas ocorreu em 2005, com a primeira Conferência Nacional de Cultura, a qual eu tive o privilégio de participar como espectador. Foram diversos debates, mesas, encontros, apresentações, enfim, uma efervescência que lotou Brasília de trabalhadoras e trabalhadores da cultura, das mais diversas áreas, linguagens, segmentos, para definirem o rumo das políticas públicas culturais, pela primeira vez debatida dessa forma democrática e participativa, por toda a classe que de alguma forma produz a cultura do país. O principal tema discutido e debatido foi a construção do Plano Nacional da Cultura, que foi implementado 5 anos depois, em dezembro de 2010. Foi o ano da segunda Conferência Nacional de Cultura. Junto com o Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais, o SNIC. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Desde um golpe de Estado contra a presidenta Dilma, um presidente ilegítimo que foi o Temer, que chegou a acabar com o Ministério da Cultura e depois voltou atrás, até chegamos na eleição de Bolsonaro, que realmente vem acabando com as políticas culturais. Transformou o Ministério da Cultura em secretaria especial ligada ao turismo. Além de ser responsável pela degradação do meio ambiente na Amazônia, no Pantanal, pela perseguição e assassinato, que pouco se relata, das populações indígenas e pela morte de milhares de brasileiras e brasileiros, por falta de uma política de prevenção à Covid-19. O que deu um oxigênio para a gente foi a Lei Aldir Blanc, que é um exemplo de política pública, de como é possível unir os diferentes, coisa que praticamente só a cultura conseguiu. Pela mesma, teve uma mobilização da Frente Parlamentar de Cultura, da sociedade civil, de toda a cadeia de trabalhadoras e trabalhadores da cultura e de partidos de direita e de esquerda unidos nesse mote, nesse tema. Esses recursos foram como oxigênio para muita gente que está sem poder trabalhar desde o início da pandemia. Como falado na questão anterior, é muito importante a classe das trabalhadoras e dos trabalhadores da cultura se unirem, se mobilizarem através de grupos representativos como conselhos, fóruns,
sindicatos e lutarem por políticas públicas que representem a classe. Queria saber do Alfredo Monevi se podemos dizer que a experiência compartilhada da vida social da nossa juventude nas comunidades nos desafia a pensar em outras práticas de cidadania cultural. E quais seriam elas? Como é que a gente podia ampliar esses diálogos interculturais? Sem dúvida que a juventude nas periferias, a juventude com seus projetos em todas as áreas, né, educacional, cultural, e com esse momento de afirmação, de identidade, de descoberta, de extrema energia para renovar, para transformar, deve ser reconhecida como um protagonista nos processos de cidadania cultural. As políticas públicas têm que incentivar e dar condição para que os jovens nas comunidades possam realizar seus projetos, possam ser agentes transformadores da escola, da comunidade, construindo projetos musicais, projetos de internet, projetos audiovisuais, produzindo conteúdo, participando da blogosfera, do YouTube, interagindo com todas as tecnologias e ferramentas das quais eles se apropriam com muita facilidade. Mas não basta que os governos fiquem passivos constatando isso, é preciso que atuem, deem condições, criem políticas públicas para enfrentar a precariedade, né? A precariedade econômica, financeira, a desigualdade que só cresce no Brasil. A maior parte desses jovens tem que trabalhar muito cedo, tem que abandonar a escola, abandonar a educação, desistir de um projeto de formação universitária. Quando entram na universidade também são pressionados a sair por essa pressão econômica e pela precariedade social. Então é preciso um programa de bolsas para a área da cultura, de bolsas na área de educação, que permitam, mas com viés de autonomia, de garantir que esses jovens possam propor seus projetos e propor as suas estratégias. Porque na maior parte dos casos a gente vê nas periferias brasileiras inúmeros, milhares de projetos de sarau, de poesia, de cinema, de cineclube, acontecendo apesar do Estado. O problema é que eles acontecem com muita precariedade e com muito sacrifício, porque são ambientes onde muitas vezes nem os serviços básicos de saúde, de segurança, de educação funcionam, e onde há também as consequências do racismo estrutural, com a abordagem da polícia militar, com o clima de medo que vivem os moradores em relação à violência e ausência, né, de uma segurança pública para os idosos, para os adultos, para os jovens e para as crianças, né? Então, a cultura ela é fundamental, ela é um elemento de qualidade. Então, além das bolsas que eu comentei, é preciso ter equipamentos públicos, praças, centros culturais funcionando, e oferecendo serviços de qualidade para crianças e jovens, de formação na área cultural, porque muitos têm vocação na área cultural e querem desenvolver, e isso pode virar uma ocupação, um trabalho no futuro. E certamente isso tem um efeito multiplicador de gerar qualidade, gerar qualidade social, né? Qualificação das relações sociais em ambientes onde elas estão muito machucadas, muito degradadas por anos de abandono por parte do Estado. Então é muito importante que a cultura seja incorporada como uma prioridade na visão de desenvolvimento. Ela é capaz de fazer a diferença na qualidade de vida dessas comunidades. Basta ver o que a Colômbia fez com a cidade de Medellín, que era uma das mais violentas e conhecida por ser o berço do tráfico de drogas internacional, e hoje é um exemplo de urbanização decente, de maior igualdade, é um centro cultural, universitário importante. Foi um enfrentamento que o poder público fez com muita coragem, de não deixar a cidade na mão das milícias, de não deixar a cidade na mão das igrejas, que muitas vezes querem substituir o Estado nesse papel.
Elas podem contribuir, mas não podem substituir o Estado, então é preciso ter um cuidado nessa relação e uma parceria que cada um encontre o seu lugar. E a cidade fez uma revolução na Colômbia, na cidade de Medellín, e é possível fazer isso no Brasil. Então acho que esse tema é muito importante. Agradeço aos nossos convidados, convidadas e convidados por esse riquíssimo debate e peço a todos os nossos ouvintes que compartilhem. Até a próxima!